Boa noite, Pro. Oi, pessoal, tudo bom? Como é que tá? Vocês estão bem? Estão me Boa ouvindo? noite, professor. Tudo bom? E vocês? Vocês estão me ouvindo? Aham, dá para ouvir sim. Opa, não sei o que aconteceu aqui, mas no meu link deve estar dando algum problema que eu entrei e nada, né? Entrei numa sala vazia. Aí falei, deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Eu estou até acertando o link, estou reescrevendo o link aqui para não dar problema na próxima aula, né? Porque muito estranho. Muito estranho isso. Estou reescrevendo aqui no Moodle. Porque ele estava me mandando não sei para onde. De qualquer forma, aparentemente agora foi, né? E para a gente aparecer que você estava em outra reunião, professor. Eu Então, estava aqui, não vi ninguém, falei, ué, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa aí? Então, um negócio, você espera 5 minutos, você fala, vamos falar com o representante de classe. Ele deve estar sabendo o que está acontecendo, né? Mas, entre mortos e feridos, estamos todos aqui, né, pessoal? Então, vamos em frente. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela. Isso. Vocês estão enxergando a minha tela aqui, o Moodle, pessoal? sim, professor. Bem, vamos dar uma olhada aqui o cronograma. Nós estamos aqui no dia 4, né? Aqui. A gente vai dar um pouquinho uma olhada em tributos. É muito rápido, né? Isso daqui. Muito rápido, não. É muito superficial, desculpa. Por quê? Porque essa matéria é muito complexa aqui no Brasil, tá? Se já é complexo em outros países, aqui no Brasil a complexidade eleva a 4, 5, tá? Não é multiplica, você tem que elevar a uma quarta, quinta potência. E amanhã, nosso horário, amanhã, dia 5, a gente está prevendo uma revisão. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, tá, pessoal? Me tragam problemas aí que vocês tiveram, dúvida, exercício que vocês não conseguiram resolver ou resolveram ele de uma maneira não satisfatória, tá? Para a gente dar uma olhada. Então é a oportunidade de a gente ver, matar as dúvidas que vocês tiveram. E ninguém melhor do que Pro, vocês fala. você já sabe como vai ser a prova? Não montei a prova, tá? Na prova, na realidade, não vai ser uma prova, vai ser mais um trabalho, né, para vocês. Podia ser em grupo, né, pro AP2, AP1 já foi individual. Vou pensar, eu não vou te falar nem sim nem não, tá? Mas pensa com Nossa, carinho, ia ser mó legal. Por favor. Tá Fim bom. de semestre de pandemia, Pro, a gente tá fazendo muito trabalho. Seria massa se você Desse em deixasse grupo, a né? gente fazer em grupo. Eu vou dar uma pensadinha, tá? Então, Por favor. vou ver o que a gente pode fazer. De qualquer forma, então, se a gente for ver aqui no calendário, tá? Hoje a gente vai ver essa parte de tributos. Amanhã nós vamos fazer essa revisãozinha. Me tragam exercícios já prontos, né? Que facilita, né? Porque senão eu vou ter que ficar botando exercício aí. Pode ser que não sejam aqueles que vocês estão tendo dificuldade, né? E a gente está falando que alguma coisa no dia 11, que é aqui, semana que vem, nós vamos ter uma atividade avaliativa. Não dá nem para falar que é uma prova, né? Porque prova não é assim, né? Prova a gente teria que fazer presencial, com conferência. Então, não é uma atividade, é mais uma atividade mesmo. Nós vamos entrar hoje, pessoal.
Vamos voltar para a aba certa. Eu não sei por que cargas d'água estava caindo. Tá, eu até já sei. Na hora que fui copiar o link, eu copiei o link. Vocês estão numa outra aula, mas não tem problema, tá, pessoal? Esse link é de uma outra aula, outra turma, outro horário, outro dia, sei lá. Mas é o que tá no Moodle, Pro. Eu sei. Mas a hora que eu fui copiar, eu devo ter copiado o endereço errado, porque não tá vendo que não está batendo com a aula que está aqui, ó. É por isso que eu não estou achando. Ó, nós estamos, seria 7676226. E a gente vem aqui, ó, 75369, ou seja, vocês estão numa outra aula. Né? Mas A gente tá no... Não, Pro. mas não é A culpa gente de tá no vocês. 7,6. Não, aqui tá, ele encavalou. Ele encavalou com a cola correta, tá vendo? Na hora que eu for copiar, ele encavalou a aula errada com a correta. E provavelmente o Zoom, ele pega só até aqui, até essa última letra aqui, o TOG, né? Então ele ignora o da frente. Então por isso que vocês estão... a gente tá numa outra turma, não sei qual turma que é essa, mas não tem problema. Vamos ter aula aqui mesmo hoje, nos 2 horários, vamos manter esse daqui, e aí eu vou arrumar isso daí, eu já arrumo para amanhã, tá? Acontece, é muito endereço, é muita coisa, então... Bem, pessoal, falado isso, vamos abrir aqui a aula de hoje. Pro, vai ter jogo essa semana? Podia ter amanhã, vocês não querem me lembrar amanhã para a gente jogar? Pode ser, Pro. Então, me lembrem logo no começo, tá? Antes da revisão, E preparem a chama. jogada. E preparem a jogada, Tá bom. tá bom? Porque se não me lembrarem, eu vou esquecer do jogo, né? Então... Tá bom, vira-lata vai sair na frente Pro O essa caramelo? semana de novo. O caramelo? Opa, então tá bom, hein? Na verdade, se manter na frente, né, Pro? Porque a gente já tem vindo na frente há muitas semanas já. Tá ficando até chato pro resto dos colegas aqui. É vira-lata, mas não é vagabundo, né? Pois é, Pro. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando minha tela? Sim, professor. Tá. Pessoal, é a última matéria que nós vamos ver. Então, encerramos por aqui, né? Espero que tenha sido válido para vocês, né? Essa disciplina, acho que para entender, ninguém está formando contadores aqui, mas o objetivo é que vocês tenham uma ideia de como que é a contabilidade, para que serve a contabilidade e como tirar informações da contabilidade. Aquilo que eu falei, não vão ser contadores, mas vocês vão ser usuário da contabilidade, com certeza, tá? Vocês vão estar analisando contabilidade ou trabalhando em empresas em que você precisa analisar os seus clientes, seus fornecedores, trabalhando em bancos, onde você precisa analisar as empresas que vocês estão gerindo ou emprestando ou comprando, né? Então, isso tudo é aquilo que a gente está vendo. Estamos vendo uma base só na contabilidade, uma base de contabilidade gerencial. Eu estava conversando com um colega agora de manhã, né? Agora de manhã não, agora na primeira aula, e estava falando justamente sobre isso. Ele falou, não, o cara ele já é um analista pleno, nessa área. Então, para ele está fazendo o curso assim, basicamente para cumprir tabela, né? Mas é necessário, porque você acaba usando. Vocês assistiram a palestra de hoje? Sim, Pro. Então, essa palestra, ela mostrou as certificações, as principais certificações, tá? Então, a gente começa a perceber o seguinte, não tinha isso, mas essa certificação CFG,
é uma certificação que seria excelente para engenheiros. Por quê? Porque ela demanda conhecimento quantitativos, né? Análise quantitativa. Enquanto você pegar CPA 10, CPA 20, CEA, são mais comerciais. Quem quiser ir para a área comercial, tudo bem, mas elas são mais comerciais. Essas daqui, CA, CGA, CGE, CGA, elas são mais técnicas. Então, você vai acabar utilizando metodologias quantitativas e contabilidade para fazer análise de empresas, de fundos de investimentos, né? Na realidade, é gestão de fundos de investimentos. Os fundos de investimento, ele compra. Se for um fundo de investimento de ações ou multimercado, ele compra ações no mercado, mas você tem que ter uma avaliação por trás, né? Não é tão simples assim. Não sei se vocês viram, se juntou a Vitrio, que é uma grande corretora, com aquela casa... Empíricos, professor. Empíricos. Ela se juntou com a Empíricos. Então, isso aí foi uma coisa de uns 15, 20 dias atrás. E eles me mandaram um e-mail. Provavelmente, quem tiver algum investimento na Vitrio deve ter recebido esse e-mail, que eles estão fazendo um curso preparatório, né? Eu estava até comentando isso com o Daniel hoje, quem assistiu a palestra viu, né? E eles estão fazendo um curso preparatório para o CEA, né? E eles falam, não, o Daniel, como ele é diretor da Ambima, que é o responsável por essas certificações, ele estava até preocupado, ele falou, pô, dá a impressão que o cara faz o curso já automaticamente tira o CA. Não é assim, não. Ele vai ter que fazer a prova. E se ele não passar, não passou. Não tem, não é porque o cara fez o curso. Ele não pode entender a coisa dessa maneira. Mas uma coisa que me chamou a atenção, tá, foi o seguinte, eles falaram, olha, e os melhores alunos a gente vai contratar com salário de 25 mil. Eu falei, poxa, tá valendo isso no mercado agora já? Opa, então até eu tô pensando, vou me candidatar, né? Mas é lógico que isso aí é propaganda, não sei. Será que vai ser 25 mil mesmo? Eu não acredito, é muita grana, é muita. O cara precisa ser muito bom para estar ganhando isso, tá? Ele precisa trazer muito lucro para a empresa. Bem, mas é uma coisa que assusta. Você arregala os olhos quando você vê isso aí. Você fala, oh, será que ganha tudo isso, né? E uma base disso, pessoal, é a contabilidade. Então, você fazer uma prova dessa, CA, você vai ter que saber um pouco de contabilidade, um pouco de... por quê? Porque você vai ter que fazer essas contas, índices financeiros, esses índices que nós vimos nessas últimas 3 aulas, você vai ter que saber também um pouco desses índices. Por quê? Porque você vai fazer 2 tipos de análise, que nós chamamos. Uma é a análise técnica e a outra análise fundamentalista. São 2 escolas de análise, né, de empresas, de ações. A análise técnica, ela se baseia no passado do preço da empresa. Qual que é o preço da empresa? É o preço da ação. Então, ela se baseia no passado e ela analisa qual o comportamento futuro com base nesse passado. Erra? Erra. E tem uma outra escola, a escola fundamentalista, que analisa balanços, uma análise em que ele vai tentar descobrir os fundamentos da empresa, o mercado, a economia, como que vai estar a expansão desse segmento no futuro. E a gente chama de fundamentalista. Erra? Também erra. Qual que é melhor? O melhor é uma combinação dos dois. Essa é a grande realidade. Então, e essas certificações, elas servem para isso. Muitas dessas certificações, ela acaba te obrigando a entender das duas coisas. E a análise fundamentalista, você vai ter que entender um pouco de contabilidade. Você não vai fazer contabilidade, mas você vai usar a contabilidade. Tá? Então, é isso que... Bem, pessoal, vamos falar um pouco de contabilidades, tributos, né, pessoal?
Essa frase tem, acho que, uns 3 ou 4 donos que a gente acha, né? Então, um deles é o Benjamin Franklin. A gente não sabe realmente quem foi que falou primeiro, mas ele já falava isso aqui. Só há 2 coisas certas na vida: a morte e os impostos. Então, basicamente, é o que nós esperamos, é pagar imposto, né? E nós pagamos uma baba de imposto, né? Bem, os tributos, eles começaram com a civilização. Então, quando o homem começou a se agrupar em tribos, alguém tinha que pagar alguma coisa para a subsistência do cacique, vamos chamar assim. Por quê? Porque ou o cara administra ou sai para caçar. Não tem muita alternativa, né? Ou mesmo saindo para caçar, ele vai ter que administrar, montar estratégia. Alguém tem que pagar alguma coisa. Então começou a surgir os impostos, né? Essa necessidade de cobrança de impostos. Mesmo assim, por exemplo, existiam algumas necessidades básicas que alguém tinha ou que fazer de graça, ou se ele cobrasse, alguém tinha que pagar. Então, por exemplo, ir buscar água no riacho, trazer nas costas, alguma coisa do tipo. Você tem que fazer isso, alguém tem que fazer, alguém tem que buscar água. Então, e aí? Bem, então, para suprir isso, começou-se a cobrar tributos, né? Ou seja, cobrar uma porcentagem, uma parcela das pessoas que podiam pagar ou tinham como pagar, tá? Para tentar sustentar esses serviços que eram essenciais para a população, tá? Então, serviços de manutenção, segurança, e gerava, de vez em quando, riqueza para os seus governantes, né? Então, não vamos entrar nesses fatos históricos de que o governante se achava filho de Deus, que ele era mais do que os outros, e aí vinha, então ele merecia uma riqueza, sem entrar nisso. Mas tinha que também provir serviços de manutenção e serviços de segurança, esses impostos. Foi encontrado nas ruínas de Uruk, que foi a primeira grande cidade-estado. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não trouxe. Tinha uma foto, mas não pus aqui. Tábuas de argila, eles escreviam em tábuas de argila, tá, pessoal? Então era um método, eles não tinham papel, não tinham papiro ainda, então eles escreviam em argila meia úmida, que era fácil de se escrever, aí a argila secava e ficava registrado, né? Então se achou um monte e o pessoal chamou isso de tábuas de argila, né? Datadas de 4 ou 5 mil anos atrás, né, que registravam os impostos que eram pagos pelos habitantes. Então já tinha registro, já tinha controle de imposto já naquela época, né? Bem, o Brasil ele atravessa uma crise estrutural e isso vem de longa data. Isso na realidade veio da Constituição. Essa Constituição ela acabou exagerando na parte de impostos, ela deixou a coisa muito livre, a criação de imposto muito livre, ela não obrigou uma contrapartida do governo em relação a esses impostos, ou seja, os serviços que são fornecidos pelos governos não são levados em consideração nessa cobrança de imposto, e tem muito problema de conflito, imposto sobrepondo outro imposto. Existe uma legislação que é totalmente conflitante entre de impostos federais e estaduais. Isso aí gera sobrecarga tributária e gera burocracia inútil, tá? No Brasil, segundo o portal tributário, tá, já existia em 2016 92 tributos diferentes. Pessoal, eu comprei uma furadeira semana passada, me veio uma nota fiscal, tá? E estava lá bem claro. Olha, se você for pessoa física, tudo bem. Se você for pessoa jurídica, entre em contato imediatamente com a gente, porque nós vamos ter que refazer a nota fiscal, porque
dependendo do estado em que você está recebendo, vai ter uma sobrecarga tributária. Em outras palavras, se eu mandar de uma empresa para outra, que é do outro estado, tá? Só o fato de eu mandar, mesmo que essa empresa for minha, só o fato de eu mandar, eu vou ter que pagar imposto. Pra vocês terem uma ideia, a loucura que é isso aqui. Tá? A PwC, ela fez um estudo de tributos e de 189 países, nós estamos na 178 colocação em termos de facilidade de gestão tributária. Ou seja, depois de nós, provavelmente, deve ser aqueles países, sabe? Sudão, Nigéria, Afeganistão, qualquer coisa assim. Não tem quase país tão ruim quanto o nosso em termos de gestão tributária. Tá? As empresas aqui no Brasil, uma empresa média, não grande, ela usa mais ou menos por ano 2.600 horas homens só para ajustar os seus impostos. A média mundial é de 250 horas ano. Ou seja, enquanto nos outros países um contador vai usar uma parte do seu tempo para calcular imposto, aqui eu vou ter que ter um monte de contadores para calcular os impostos. Isso numa empresa média, só para calcular imposto. Então, isso daqui me gera um custo. Eu não estou, sabe, não é questão de, vamos diminuir a carga tributária. Se a gente conseguir diminuir a burocracia, tá, o cálculo, a forma de cálculo, já vai ter um ganho gigantesco, sem diminuir a carga tributária, porque as empresas não vão ter que ter um corpo de contadores para ficar calculando imposto. Tá? Bem, se calcula que o seguinte, que do lucro líquido das empresas, tá, pessoal, se tirou 69, quase 70% para imposto. Entre desimposto indireto, como IPI e ICMS, até imposto direto, como imposto de renda, passando por PIS, FINS, CONFINS, praticamente do lucro dela se tirou 70%. A média mundial é de 40%. Então, nós estamos quase que batendo o dobro da média mundial de cobrança de empresas. Depois fala, as empresas, os empresários, eles só reclamam. Pessoal, não dá para trabalhar aqui. Por que vocês acham que um monte de empresas foram embora, um monte de empresas fecharam? Vocês acham que empresário ONG que fica cuidando, empresário, pessoal, e vocês também têm essa visão, empresário quer lucro. Ninguém vai trabalhar de graça. Você vai botar dinheiro para perder? Se você for para botar dinheiro para perder, converto tudo em dólar, vou morar em Miami, perco lá, vou gastando aos pouquinhos lá, vou vivendo bem. Não vou ficar aqui, não sou besta. Então, o empresário quer ter lucro. Tá? Agora, cuidado, hein? Não confundam. Não estou falando, ter um lucro desvairado, ter um lucro com corrupção. Não, estou falando um lucro normal, honesto. Ele quer ter lucro. Ninguém quer ter prejuízo. Bem, existe a lei que rege o sistema tributário, é chamado Código Tributário, tá? E ele define quais as competências e aplicabilidade dos tributos, competência se é da federação, se é dos estados, se é do município, tá? Ele vem dessa lei de 25 de outubro de 66, que é a lei 5.172, e ele acabou sendo absorvido na Constituição de 88. Aquilo que eu falo, tá? O nosso problema tributário vem de 88. Tanto que, para mudar isso, tem que mudar a Constituição. É por isso que está essa briga
há muito tempo está essa briga do Congresso com o Executivo para mudar. Existe Poxa, se é bom para o Brasil, por que não muda? Pessoal, é muito complicado politicamente isso daí, porque você vai tirar de um bolso para pôr em outro. Tá? Então, minha esposa é funcionária pública, tá? Ela é aposentada. O Dória acabou de mudar a legislação da Previdência, ela é aposentada, da Previdência de funcionário público, e veio um desconto de mais R$1.000, ou seja, ela tem quase R$5.000 de desconto. Fala, era pouco, mas ele está ajustando as contas do Estado. Tudo bem. Mas qualquer mudança, você vai tirar de um para dar para outro. E não necessariamente o outro que vai ganhar é mais pobre do que aquele que você está tirando. Então, é esse o grande problema. A hora que for fazer essa mudança de tributos, tá, de imposto aqui no Brasil, vai ser a maior, a hora que for realmente para a votação no Congresso, vai ser uma grita. Os governadores, você não vê os governadores tudo falando, estão nos roubando, estão nos roubando, estão nos roubando. É lógico. Vai ter estado que vai ganhar e estado que vai perder. E já vou falando desde já, o estado que vai perder é o de São Paulo, é o de Minas, é o de Rio, é o de Rio Grande do Sul, que são os mais industrializados, que produzem mais riqueza, em favor daqueles estados que produzem menos riqueza. Vai ser uma distribuição de riqueza e nós vamos estar pagando pela ineficiência dos outros estados. Tá? Então, isso vai ser uma briga, já estamos prevendo isso, foi por isso que isso aí está sendo toda vez que entra em pauta, acaba sendo empurrado pela barriga, tá? Empurrado de barriga. Por quê? Porque é um vespeiro, é um ninho de cobra lá. Você vai mexer naquilo lá, você vai ser picado. Porque você tirar de um, para um ganhar, você tem que tirar de outro. E aí, ninguém quer perder. O Sistema Tributário Nacional é um conjunto de lei que visa regulamentar a atividade tributária. As leis partem da Constituição Brasileira, tá? Competência, ele explica quem que pode criar e fiscalizar os pagamentos de impostos, e tem imposto que pode ser feito pela União, outros pelos estados e outros pelos municípios. Ou seja, a princípio você não pode ficar criando, a prefeitura quer criar um imposto de renda. Não pode, não pode. Então, ela tem a competência de criar talvez um IPTU, alterar o IPTU, mas elas não podem criar um imposto de renda para a cidade de São Paulo. Tá? Assim como o governo federal não pode criar um IPTU federal. Então, existem divisões aí, o que cada um pode fazer, o que cada um não pode. Bem, existe essa lei 5.172 de 66, que eu falei, que ela define o que são tributos, né? Todo pagamento pecuniário compulsório, ou seja, você é obrigado a pagar, tá? Se você não pagar, você entra no ilícito, né? Ou seja, você está indo contra a lei, você pode ser processado, eventualmente você pode ser até preso, né? Então, está até previsto isso na Constituição. E ele se divide também os tributos em tipos. A gente falou, tem tantos tributos, mas tem aquilo que a gente chama de imposto. Então, o imposto, ele tem um fato gerador, que é, por exemplo, uma compra e venda de mercadoria, ou uma prestação de serviço, ou a propriedade de um imóvel, ou de um carro. Então, esse é o fato gerador. Tá? Isso daqui se chama tributo, se chama imposto. Tá? Existe aquilo que a gente chama de contribuições.
por exemplo, contribuição sindical, contribuição para iluminação pública. Então, até há pouco tempo atrás, a contribuição sindical era obrigatória. Então, descontava um dia de salário todo ano para ir para o sindicato. Agora, isso não é mais válido, né? Isso caiu, você contribui se você quiser, mas você não é obrigado a contribuir. Tá? Existe aquilo que se chama empréstimos compulsórios. Então, às vezes o governo pega dinheiro emprestado, pergunta para os pais de vocês, quando o Collor ele limpou a conta corrente de todo mundo e deixou R$50 para cada um, só. Aconteceu isso. E chamou de empréstimo compulsório, porque estava previsto isso na Constituição. Olha, nós estamos te devendo. Quando o Brasil ficar melhor, nós te pagamos. Não, mas eu tinha 1 milhão. Nós estamos te devendo. Você tem R$50, fica com R$50. Quando a gente tiver dinheiro, a gente te paga. Foi mais ou menos isso que o Collor fez, tá? Fez com pais de vocês. Pergunta para eles. Taxas são, geralmente você paga um contrasserviço, né? Então, por exemplo, minha carteira de habilitação venceu, eu fui renovar e tive que pagar uma taxa de R$100 e poucos aí para renovação. Isso é uma taxa, ou seja, eu estou pagando um serviço que o Estado está me prestando. Tá? Então, taxa de licenciamento, taxa de lixo, taxa de coleta de lixo, taxa de registro de empresa, taxa de emissão de documentos. Você vai tirar um RG novo, você paga uma taxa lá, a não ser que você faça uma declaração de pobreza, tá? Mas paga uma taxa, porque você fazer essa declaração vai dar muito mais trabalho, muita mais encheção de saco do que outra coisa, né? Contribuições de melhoria. Então, de vez em quando também, isso também está previsto, você está morando numa rua que não é asfaltada, não é calçada, está tudo bagunçado. Aí a prefeitura resolve calçar e asfaltar, né, essa rua, né? Legal, bacana. Ela pode te cobrar, ela cobra proporcional aos proprietários dos imóveis e terrenos, né, que tem naquela rua, com base que, olha, sua casa com esse asfaltamento ou com esse calçamento aqui, ele vai se valorizar, ele vai estar valendo mais agora na hora que você for vender. Então, com base nisso, você vai pagar uma parcela daquele custo de fazer esse calçamento. Tem contribuições parafiscais que as empresas pagam para entidades, a gente conhece do grupo S, né? Senac, Senai, Sesc, SESI, e aí vai um monte de S, né? Que as empresas pagam para... São entidades que ajudam a formação dos profissionais, então, tanto que vocês podem ver que Senai, Senac, tem faculdades, que o objetivo deles é ensinar técnicas, né, para as pessoas, para serem absorvidas o Senai, no caso das empresas industriais, o Senac, no caso das empresas comerciais, e assim sucessivamente. Tributos cumulativos e não cumulativos. A Constituição fala que tributo não pode ser cumulativo, ou seja, eu não posso cobrar imposto sobre imposto. Na prática, é isso que acontece. Os impostos são cumulativos. Então, e alguns eu consigo ter aquilo que a gente chama de recuperação fiscal. Eu consigo recuperar aquilo que foi pago a mais. Em alguns eu não consigo. Tá certo? Então, em tributos diretos e indiretos. Então, os diretos, eles não estão relacionados com o consumo, eles estão relacionados com lucro e renda, exemplo, imposto de renda. E os indiretos, eles estão relacionados com consumo, que é o IPI, ICMS, IOF, CONFINS, PIS, tá? E tem também alguns tributos que são arrecadatórios, tá? Então, ICMS, imposto de renda, é para arrecadar mesmo, é para tirar dinheiro da gente. Outros impostos que são
regulatórios, imposto de importação, é para regular. Se a gente vê que, por exemplo, vamos supor, numa época estava se importando muito carro, estava vendo que a indústria nacional ia começar a perder terreno, porque se importava muito carro. Pegou o imposto de importação e subiu o valor da alíquota. Para quê? Para que não haja uma concorrência excessivamente forte de produtos estrangeiros com aqueles produtos nacionais. Então, nesse caso, o imposto é regulatório, ele regula. Tributos, a gente tem tributos que são fixos, proporcionais e progressivos. Então, tributos fixos, eles são fixados, tá? Com valor pré-fixado, por exemplo, para profissionais liberais, que é feito por estimativa. Pessoal, deixa eu botar aqui a blusa, que está um frio. Negócio. Frio aqui. Temos os impostos que são proporcionais, são percentuais, né? No caso do IPI e ICMS. E temos impostos que são progressivos, que são tabelas progressivas. Quem já fez o imposto de renda, pessoa física, sabe que é progressivo, né? Quanto mais você ganha, maior é a alíquota de imposto que incide sobre você. Podemos classificar também em relação ao fato gerador, se é por renda, por patrimônio, por consumo, tá? Cumulatividade. Eu vou ter que explicar isso daqui, tá, pessoal? Mas está faltando 3 minutos. Deixa rodar aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou derrubar, a gente entra e continua a partir daqui. Nesse mesmo link, né, Pro? Nesse mesmo link, faz favor. E sem intervalo, né? Sem intervalo. Beleza. Tá bom.